A Grande Meretriz, parte 3. Vamos aprender juntos? Nós terminamos o estudo ontem analisando a passagem de Apocalipse, capítulo 17, verso 4, que diz que achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Nós extraímos do dicionário que tanto púrpura quanto escarlata tem a ver com tecidos finos, tingidos da cor vermelha, que na antiguidade era símbolo de riqueza ou de alta dignidade social. Então, vamos adiante. Nós vimos que aquela misteriosa mulher, a tal da Grande Meretriz, a Babilônia, a Grande Meretriz, a mãe das outras meretrizes, não é? Ela estava adornada de ouro, adornada de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Bom, com tanta ostentação, não é forçar o texto para achar que esta mulher seria uma mulher rica. Uma mulher que ostenta riqueza. Pensa comigo, ela estava ostentando tanto ouro, pedras preciosas, pérolas, um cálice de ouro. Uma mulher pobre que não seria uma mulher que estaria ostentando riqueza, muita riqueza, ostentação de riqueza, pompa, grandeza. Mas na testa estava escrito Babilônia a Grande, e mais, mãe das meretrizes, misericórdia, mãe das abominações da terra. E nós terminamos ontem perguntando, afinal, o que isso quer dizer? O que significa essa mulher? E eu perguntava, você quer saber? Você está curioso? Vamos para frente então, né? A resposta está onde? Na Bíblia, Apocalipse, capítulo 17. Nós vemos que o diabo montou uma estrutura aqui na terra. Vai acompanhando o meu pensamento, hein? Presta muita atenção em cada palavra que eu estou dizendo aqui. O diabo, nós vimos aqui que ele montou uma estrutura aqui na terra. Para quê? Para deitar a verdade por terra, para esconder a verdade. Uma estrutura, evidentemente, irmãos, religiosa. Concorda comigo? Porque nós estamos tratando aqui de religião, a Bíblia. Então, essa estrutura que foi montada por Satanás aqui na terra, foi montada com o único propósito de esconder a verdade. E o mais interessante, isto já estava previsto. Não pegou Deus de surpresa, não. Deus sabia que isso ia acontecer. Por isso que diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Por isso que fala em porta larga, porta estreita. Pela porta larga passa muita gente, os que querem facilidades. O diabo montou essa estrutura religiosa para deitar por terra a verdade. E quem é a Grande Babilônia? Nós precisamos identificá-la. Precisamos identificar. Por quê? Para não cairmos, irmãos, na estratégia utilizada por Satanás para nos afastar da verdade. Pensa comigo, se Satanás criou essa estrutura religiosa aqui na terra, para colocar a verdade por terra, a Bíblia fala dela, se refere a ela como a Babilônia, a Grande Meretriz, a mãe das meretrizes. A gente precisa identificar quem é para correr dela, para fugir dela, para não se deixar envolver por ela. Se você não identifica, você pode, de repente, estar sendo seduzido por esta Grande Meretriz. Satanás quer nos afastar do quê? Da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito bem, você está nervoso, está tenso, fique mais. Vá se preparando, porque nós vamos ajudá-lo a descobrir quem é esta mulher abominável, quem é esta Grande Meretriz que você deve tomar cuidado.
quer dizer mulher em profecia? Agora nós vamos revelar um pouco mais. Mas na Bíblia, né? Eu vou revelando isso na palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Por isso eu disse, pega a sua Bíblia, pega um lápis, um papel, anota, confere, para você depois tirar a sua conclusão e não esperar que eu lhe diga aqui o nome. Você que vai deduzir, mas estudando a Bíblia aqui com a gente, vamos aprender junto. Irmão, o que quer dizer mulher em profecia? A resposta está na Bíblia. Nós temos que buscar a resposta na Bíblia. Se eu buscar fora da Bíblia, aí eu boto por terra todo esse estudo aqui. Mulher na Bíblia, na carta aos Efésios, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 23. Repetindo, Efésios 5, 23. Abriu? 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Pensa comigo, Paulo compara aqui o marido e a mulher com Cristo e a igreja. Paulo compara o marido com Cristo e compara a mulher com a igreja. A mulher, certo, é comparada à igreja. Amém? Nós poderíamos raciocinar então com a mulher em profecia sendo a igreja, se Paulo comparou a mulher com a igreja, nós podemos raciocinar apenas para estudo que mulher em profecia seria a igreja. Está se referindo à mulher, é uma igreja. Vamos lá? A mulher é comparada à igreja. Podemos ou não? Vamos ao menos raciocinar sem querer forçar a interpretação, nem pensar. E vamos ver depois. Será que vai ter alguma lógica na nossa interpretação de mulher como igreja? Vamos adiante, daqui a pouco a gente chega a essa conclusão. Como é que ficaria então a nossa interpretação na profecia? Vejamos, vamos com calma. O Apocalipse nos fala de duas mulheres, uma prostituta e a outra bonita, virtuosa e pura. Ora, se a palavra mulher representa a igreja, nós temos no Apocalipse dois tipos de igreja. Eu disse se representa a igreja. Se. Estou partindo do pressuposto que mulher representa a igreja. Se representar, nós teríamos então nesse raciocínio duas mulheres, duas igrejas. Dois tipos de igreja. Uma igreja prostituta, falsa, e a outra igreja pura, verdadeira. Amém, irmão? O raciocínio está certo? Está certo. Eu, pelo menos, penso assim. Então, quando em profecia aparece a palavra mulher, a gente pode interpretar aqui por igreja, em profecia. Mas preste atenção, esse significado ele só se aplica em profecia. Não se pode aplicar em história, nem em poesia. Você vai nos salmos, vai a poesia, não pode interpretar aqui. Aí eu estou falando em profecia. História, não, os livros históricos não tem nada de interpretação. É profecia. E não se pode aplicar nos evangelhos e tampouco as cartas. Isso no seu significado literal. Então vamos lá, assim mulher em profecia, no nosso estudo aqui, vamos interpretá-lo como sendo igreja. Você já prestou atenção que no capítulo 12 de Apocalipse fala de duas mulheres? Uma mulher pura e a outra prostituta. Vamos conferir, vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse, que é muito longo aqui. Eu sugiro que você confira. Eu não vou poder ler aqui por uma questão do tempo.
Mas se você for na sua Bíblia e ler o capítulo 12, você vai ver que lá está falando de duas mulheres, uma pura e a outra prostituta. Dentro da Bíblia, só existem duas igrejas, uma verdadeira e a outra é falsa. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. E se nós pegarmos isso como ponto de partida, nós vamos recordar também que só existem dois caminhos e duas portas. É mesmo, né? Tem duas igrejas, uma verdadeira e uma falsa. Uma prostituta e a outra é pura. Mas também tem dois caminhos, largo e estreito. E tem duas portas, uma larga e a outra estreita também. Que interessante. Leiamos Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu acho lindo como, às vezes, quando você vai entendendo mais a Bíblia, certas palavras, certas frases que antes não tinham muito significado, agora, por exemplo, que a gente está aprofundando esse estudo, quando você lê essa passagem aqui em Mateus, ele diz que para tomar cuidado, né? Que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Ele diz, são muitos os que entram por ela. Realmente, a porta larga entra muita gente por ela. E olha esta frase aqui. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Aquele outro conduz para a morte. E são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com a porta apertada, porque não querem pagar o preço. Preferem se enganar, preferem ser enganados, preferem fazer de conta que está tudo bem. Não levam a sério as Escrituras. As Escrituras são usadas com outras finalidades, mas não a que mais importa, que é a salvação da nossa alma. Tem alguma coisa que importe mais do que isso, irmãos? Do que a salvação da nossa alma? Irmãos, eu faço uma pausa aqui para uma breve exclamação. Como a palavra de Deus é clara, como a palavra de Deus é reveladora, como ela é maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O capítulo 17 de Apocalipse está nos falando do caminho errado. Está nos falando do caminho que o diabo estabeleceu para atrair os incautos, os desatentos, os desavisados, para destruir as pessoas, para jogar a verdade por terra. E este caminho errado é uma mulher, portanto, é uma igreja, a serviço de quem? Se está errado, é a serviço de Satanás. Para quê? Para nos arrastar para uma porta larga. Estamos diante, pelo que a Bíblia diz aqui, e já previu há 2000 anos atrás, nós estamos nos defrontando com o quê? Com um movimento religioso de uma igreja que está sendo utilizada por Satanás. Espera aí, irmãos. Satanás tem uma igreja? Tem sim, senhor. E que igreja é esta? Bem, preste muita atenção, porque eu não vou dizer claramente para você. Eu não vou dizer claramente para você, não. Você é quem vai descobrir, prestando atenção, abrindo seus olhos e ouvidos espirituais, acompanhando na sua Bíblia e deixando o Espírito Santo falar com você. Vamos lá, a palavra de Deus nos revela uma mulher, ou seja, uma igreja. O que é que faz uma prostituta? Ela se entrega ao pecado em troca de dinheiro. E dinheiro nesse mundo significa poder.
aqui no Apocalipse, nós estamos então lendo sobre uma igreja prostituta, ou seja, uma igreja que por dinheiro, por outros interesses, por poder, se prostituiria. Uma igreja que adulteraria a verdade, uma igreja que adulteraria a palavra de Deus. A Bíblia nos revela, no texto que lemos, Apocalipse 17, de 1 ao 6, que esta mulher, esta igreja, estava montada em uma besta que era escarlate, vermelha, que a besta estava repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Irmão, vamos lá, uma besta é um animal. E como acabamos de ver, animal em profecia significa um reino, que no caso é um reinado poderoso, porque ela ostenta muita riqueza. Amém? Amém, né? Ela ostentava muita riqueza. A Bíblia nos diz também que ela tinha 7 cabeças. E isso é muito importante. O que significa estas 7 cabeças da besta? E os 10 chifres? Está curioso? Como você é curioso? Eu também. Eu fui atrás. Pesquisa daqui, pesquisa dali. Explicação. Tenha calma. Eu não vou inventar, não. Eu não vou inventar, não. Ela está na própria palavra de Deus, irmão. A gente aqui não lê. Está lá. Abra aí a sua Bíblia. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí, né? Bora, graças a Deus. Apocalipse 17, verso 9. Apocalipse 17, verso 9. Como é que diz aí? Aqui está o sentido que tem sabedoria. Olha, coma cada palavra dessa. Mastigue. Aqui está o sentido. Ele está revelando aí. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Esse sentido tem a sabedoria. Nele não está o engano. 2 pontos. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. A Bíblia revelou. Ela disse o que são as 7 cabeças. Não inventei, não está aí, 17, 9 de Apocalipse. As 7 cabeças dessa besta, que a mulher está montada nela, a grande Babilônia, a grande meretriz, essa igreja falsa, essa igreja de Satanás, ela está assentada sobre 7 montes. São 7 montes nos quais a mulher está sentada. Que maravilha! Que maravilha! A Bíblia já nos diz que essas 7 cabeças representam 7 montes, ou 7 montanhas. E que a mulher, ou seja, a tal igreja, a tal da Babilônia, a tal da mãe das meretrizes, ela está sentada nestas 7 montanhas. A Bíblia nos informa. Que maravilha! Irmãos, isso é fantástico, irmãos. A Bíblia nos informa a localização geográfica, a posição geográfica aqui na terra onde está esta igreja. A Bíblia nos informa aqui a posição geográfica e nós sabemos também que ela é uma igreja rica, que se veste de vermelho, usa muito a cor vermelha. A Bíblia tem nos dado aqui, todas as dicas, todas as referências. Uma igreja rica, você sabe, a pessoa só fica rica de 2 formas, ou pela honestidade, ou pela desonestidade. Agora pense comigo, no caso desta mulher, por ser ela uma prostituta, você acha que a riqueza dela foi adquirida com honestidade? A própria Bíblia nos responde. Dentro do cálice que ela ostentava tinha o quê? Ela tinha um cálice de ouro, né? Lembra do que tinha dentro do cálice? Você lembra? Apocalipse 17, verso 4.
achava-se a mulher vestida de vermelho, de púrpura, e de escarlata, que é vermelho também, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, e agora, ouça, transbordante de quê? De abominações e com as imundícias da sua prostituição. Pimba, a Bíblia mostrou que a riqueza veio das imundícias produzidas pela prostituição desta mulher. Está claro. A mulher conseguiu a sua riqueza com abominações e com prostituição. Ou seja, com coisa honesta que não foi, né, irmão? Foi com desonestidade. Mas prossigamos no entendimento da palavra de Deus. Vamos agora para Apocalipse 21, versos 23 a 27, que o sangue de Jesus me cubra com todo o seu poder. Apocalipse 21, versos do 23 ao 27, onde Deus nos revela como será a nossa morada celestial, reservada para os salvos em Cristo Jesus. Apocalipse 21, versos 23 a 27, diz assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. E no verso 27 diz: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja e pense. Raciocine. Crer é também pensar, irmão. Tem que botar a cabeça para pensar. Pensa. Dentro do cálice da grande prostituta encontramos o quê? Lembra? Abominação. E o que vimos agora em Apocalipse 21, 27, que naquela cidade reservada para os salvos em Cristo, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, e nem os que praticam abominação e mentira, ou seja, estes não entrarão na cidade santa. E o que é a contaminação? Você vai cair duro agora, viu? O que é contaminação? Contaminação, nesse caso que nós estamos estudando, é simplesmente a mistura do santo com o profano. Quando mistura o santo e o profano, fica contaminado, irmão. É contaminação. A contaminação da grande prostituta é a mistura do santo com o profano. Pega uma parte do que é santo, mas mistura com o profano para dar uma outra aparência. Mas está contaminado. O cálice está cheio de abominação e de contaminação. Misericórdia. Misericórdia. E diz o versículo que quem pratica a abominação não entra na cidade santa, não entra no céu, portanto, não ganha a vida eterna na glória de Deus. Concluímos a nossa linha de raciocínio resumindo. Esta mulher, que representa uma igreja, esta igreja ensina uma doutrina abominável, ou seja, ao invés de ensinar o verdadeiro caminho da salvação, ela ensina o caminho da perdição. Mas tem mais. A Bíblia diz que dentro do cálice existia também imundícia. Segundo o dicionário Aurélio, imundícia quer dizer porcaria, lixo, sujidade, sujeira. E segundo a Bíblia, temos algum parâmetro também para entender imundícia? Temos. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, está na palavra. Ele nos fala aqui de imundícia. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados
de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Podemos entender que, por analogia, imundícia, ídolos, idolatria precisam ser purificados. Podemos, né? Dá para entender aqui. Aspergirei água pura e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, a água pura, a aspersão da água pura é que vai nos purificar dos ídolos e das outras imundícias. Idolatria. É assim. Estou na mesma linha de pensamento, sim, conforme a Bíblia. Então, imundícia está associada à idolatria. Onde idolatria significa culto prestado a ídolos. Idolatria é entendida como também uma pessoa que se curva diante de uma estátua, de uma imagem, ou até mesmo diante de alguém que é vivo, ou cultua alguém que já morreu, enfim, que cultua outro ser humano. Existem vários ídolos hoje. O ídolo do futebol, o ídolo da novela, o ídolo da música, e tem também aqueles ídolos que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm pernas, mas não andam. Ah, queridos, pessoas que se curvam, pessoas que cultuam essas coisas. E isso para Deus é idolatria. Isso para Deus é imundícia. E dentro do cálice desta mulher tem imundícia. Ou seja, esta igreja, representada por esta mulher prostituta, ela está oferecendo abominação e imundícia. E dentro do cálice tinha a imundícia da prostituição. Esta prostituição não é nada mais, nada menos do que a mudança da verdade em mentira. A mudança da verdade em mentira. Vamos refletir aqui sobre alguns desvios que a história nos revela que foram introduzidos pelo romanismo ao longo dos tempos. Desvios da doutrina. No ano de 310 foi introduzida a reza pelos defuntos. Isso não tem base bíblica. Em 320, o uso de velas, que é um hábito pagão. Não há nenhuma recomendação no Novo Testamento para o uso de velas. No ano de 375, o culto aos santos e aos anjos. No ano 394, a instituição da missa. No ano 431, inicia-se o culto à Virgem Maria, até então não havia. No ano 500, o uso de roupas sacerdotais. No ano 526, a extrema unção. No ano de 593 foi criada a doutrina do purgatório, e ela foi introduzida e não existia até então a doutrina do purgatório. No ano 600, os serviços em latim e rezas dirigidas a Maria. No ano 606, Bonifácio III se declara o único bispo universal, ou seja, Papa. No ano 709, criaram a obrigatoriedade de se beijar os pés do bispo universal. Meu Deus, um homem, beijar os pés desse homem, desviar, né? Foco. No ano 754, a doutrina do poder temporal da igreja. No ano 786, a adoração de imagens e relíquias dos santos. No ano 850, introduzido o uso da água benta. No ano 890, o culto a José, marido de Maria. Culto a José. No ano 993, a canonização dos santos. No ano 998, o jejum às sextas-feiras e na quaresma.
festivais pagãos entrando na igreja com uma veste cristã. No ano de 1003, a instituição das festas dos fiéis defuntos, Dia dos Mortos, Dia de Finados. Em 1074, o celibato sacerdotal foi instituído por Bonifácio VII, com a explicação de ser para que os descendentes, os herdeiros, não desviassem as possessões da igreja. E essa explicação é dada até hoje. No ano de 1076, foi criado o dogma da infalibilidade da igreja. Ela não comete falhas, não falha. No ano de 1090, apareceu o rosário, tinha origem lá no Oriente. 1184, a instituição da Santa Inquisição, para matar as pessoas, tomar os seus bens, para formar o patrimônio daquela igreja. Em 1190, mais uma forma desonesta de tirar dinheiro das pessoas foi a venda das indulgências. Você pecava, dava uma importância em dinheiro e seus pecados eram perdoados. Venda das indulgências. Em 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. Em 1215, criou-se a confissão auricular, o homem se confessando para outro homem. 1215, também o dogma da transubstanciação. Foi aqui que foi decretado que a hóstia se transforma no corpo de Cristo e o vinho em seu sangue. Foi decretado por Inocêncio III. 1220, adoração à hóstia. 1229, proibição da leitura bíblica pelos leigos. Proibição da leitura bíblica pelos leigos. Isso aqui foi em 1229. Queridos, ouça, eu estou falando com amor, com carinho. Proibiram que a Bíblia fosse lida pelas pessoas. A Bíblia foi tirada da mão do povo. Por quê? Só tem uma explicação. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que queria que as pessoas não fossem libertas? Esconde a Bíblia, tira a Bíblia. Não deixe eles lerem a Bíblia, para que eles não encontrassem base para tudo aquilo que estava acontecendo. Porque se as pessoas naquela época tivessem tido acesso à Bíblia, teriam contestado: epa, vocês estão fazendo isso, mas a Bíblia não diz nada disso. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nada mais, nada menos. Muita gente fica assustada comigo porque eu estou dizendo isso aqui. Irmão, eu estou mostrando a Bíblia, porque a Bíblia está aqui na minha mão. Aleluia! Deus permitiu que a Bíblia chegasse na minha mão, que a Bíblia chegasse na tua mão, apesar de terem retirado a Bíblia da mão do povo. Mas Deus vela pela sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui não tem nada demais. Nós estamos mostrando a Bíblia. Venha dizer que eu estou pregando fora da Bíblia. Mostre que o que eu estou lendo aqui não é a Bíblia. Que esses fatos históricos aqui eu estou inventando, que é mentira. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, essa época que tiraram a Bíblia da mão do povo, você sabe como essa época é chamada na história? É chamada de séculos negros ou idade das trevas. Não tinha nome mais apropriado. Séculos negros ou idade das trevas mesmo, porque o mundo mergulhou em densas trevas. Por caridade, irmão, que igreja seria essa que teria o interesse de tirar a Bíblia da mão do povo, se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o caminho?
A Bíblia nos mostra qual o caminho. Interessa a quem tirar a Bíblia da mão do povo? Queridos, em 1245 foi instituído o uso das campainhas nas missas. Em 1316 foi criada a reza conhecida por Ave Maria. Em 1316. 1414, a eliminação do vinho na comunhão, permaneceu apenas a hóstia. Eximudando, suprimindo, tirando, escondendo, abafando, mentindo, enganando. Em 1434 foi decretada a doutrina do purgatório. Agora, em 1434. Em 1545, aqui um outro absurdo, a doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. O que quer dizer isso? A tradição, aquilo que é contado pela igreja, tem o mesmo poder, a mesma força que a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A tradição é a palavra dos homens, é o que os homens estão contando. Mas em 1545 foi instituída a doutrina que equipara essa tradição com a Bíblia. Em 1546, introdução dos livros apócrifos. Agora, a alteração, lê daquela profecia que existia, que haveria a alteração da palavra de Deus, a mudança, a entrada dos livros apócrifos aqui na Bíblia, se deu agora, 1546, bem mais próximos de nós. Misturaram lá livros que não tinha nada a ver, que não se harmonizam com a Bíblia. Em 1600, introdução do escapulário, aqueles bentinhos que andam com aquelas coisas penduradas no pescoço. Em 1854, o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Isso é recente, 1854, bem recente, né? Que passaram a bater forte aqui que Maria, ela foi concebida virgem e permaneceu virgem e não quer nem saber dos irmãos, que a Bíblia claramente fala dos irmãos de Jesus. Não, eram primos, chamavam todo mundo de irmão, mas é preciso seguir desviando a verdade. Em 1864, a condenação da separação da igreja do Estado. Claro, eles queriam continuar ligados ao Estado, tendo poder. Lembra que a grande meretriz aparece com a taça, ostentando riqueza, poder, pérola, ouro, pedras preciosas, manto real. Quando em 1864 foi separada a igreja do Estado, eles condenaram, se revoltaram, porque Satanás criou esta igreja para dominar o mundo e através dela exercer influência sobre as pessoas. E que melhor forma teria do que através de estar também investido do poder do Estado, junto com o Estado. Até hoje fico dando pitaco nas coisas do Estado. Recentemente, a sugestão aqui para Lula, nosso presidente, de que deveria ser adotada uma religião oficial do país. E Lula, por ser espírita, não aceitou. Não sei se é providência o fato de ter um presidente espírita, que se não fosse espírita estava feito, já estava decretada qual era a religião oficial, e aí podia se preparar para a perseguição aos evangélicos. Podia se preparar. Embora eu acho que nós estamos precisando mesmo de uma perseguiçãozinha, está muita gente acomodada aí, e a igreja primitiva sofreu perseguição, foi por isso que o evangelho alcançou o mundo. Em 1870, a declaração da infalibilidade papal. Foi o Pio IX que declarou que o Papa é infalível, ele não erra. Mas como? Uma pessoa, um ser humano igual a mim, igual a você, apenas porque está investido numa função, ele passa a ter prerrogativas de Deus, que quem não falha é Deus, Deus é que nunca falha.
mas foi decretado pelo homem que o Papa também não falha. Em 1950, o dogma da presença real e corporal de Maria no céu, a ascensão de Maria. Isso é bem recente, 1950. Foi decretado que ela teria também subido aos céus do mesmo jeito que Jesus. Levaram 1950 anos aí quase para se darem por conta. Não, ela subiu também, deve ter subido, então vamos decretar, e todo mundo passa a acreditar. O engraçado é isso, todo mundo passa a acreditar que Maria subiu aos céus. E ela, com isso, foi proclamada a mãe da igreja. Nenhuma dessas doutrinas possui base bíblica. Nenhuma. Vamos ler um trecho em Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 25, que cai bem aqui a propósito, para entendermos um pouco mais, à luz da Bíblia, esta situação. Eu vou ler o contexto, para não retirar nada do contexto aqui, vou ler o contexto todo. Vamos ler Romanos, anota aí para você ler depois, capítulo 1, versos do 18 ao 25. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha que frase forte. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Você ouviu o que nós dissemos agora? Aquele negócio de esconder a Bíblia, reter a verdade pela injustiça. Deus não está satisfeito com isso, não. Está aqui na palavra. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa não, irmão. Quem retém a verdade pela injustiça é indesculpável diante de Deus. Eu não estou forçando o texto, estou lendo o contexto inteiro, está em Romanos capítulo 1, os versos 18 ao 25. Diz no verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, conheciam Deus, sabe quem é, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Que forte isso aqui! Pega a imagem de um Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem que é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E agora, abra bem os seus ouvidos, verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, a gente viu aqui a instituição do negócio de beijar os pés do outro lado. Quem beija os pés não está adorando. Irmão, nesses trechos nós encontramos tanta coisa que daria para escrever um livro de teologia.
Mas o nosso tempo aqui é limitado, e nós vamos então extrair dele o final, no verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. De acordo com esse versículo, prostituição é mudança da verdade em mentira. Esta mulher, esta igreja, ela estaria mudando a verdade de Deus, ela estaria pisando na verdade. Sabe por quê? Sabe para quê? Para enganar você, para tirar de você a salvação que Jesus Cristo nos deu ao morrer por nós naquela cruz. Prossigamos. Essa mulher tinha um nome escrito na testa: Babilônia, a grande. O que quer dizer Babilônia? Eu fui no dicionário Aurélio. Aurélio, quando fala em Babilônia, ele nos remete para Babel, como sinônimo de Babilônia. Eu achei interessante isso. Babel é um sinônimo de Babilônia. E Babel, lá no dicionário, significa, por sua vez, o quê? Confusão, tumulto, desordem, Babilônia. Babel significa isso, Babilônia, tumulto, confusão, desordem. Que interessante. Eu lembro-me de Gênesis, quando nos fala da Torre de Babel. Os homens queriam alcançar o céu construindo com suas obras uma torre que os levaria até lá. É um sentido figurado para a salvação pelas obras. Podemos deduzir, portanto, que esta mulher representa, essa Babilônia, representa uma igreja confusa e que a vida inteira defendeu a salvação pelas obras. Mas tem mais. Diz a Bíblia que esta mulher é a mãe das meretrizes. Meretriz é uma palavra mais sofisticada para falar prostituta. E esta grande prostituta, diz a Bíblia, é mãe de outras mulheres que são prostitutas também. E está no plural. Ou seja, a prostituta mãe tem filhas e as filhas são prostitutas também. Isso quer dizer que existem outras igrejas que também são falsas, caídas, ou seja, que usam a Bíblia, que usam o nome de Jesus, mas que não ensinam o verdadeiro caminho da salvação. Prostituem-se por dinheiro ou por outros interesses. Usam da mentira para enganar você. Abominações diante de Deus. Tem uma meretriz grande aí, mas tem outras meretrizes vizinhas que já estão crescendo também, enriquecendo a custa das pessoas, mentindo, enganando, usando a própria Bíblia para transformar a verdade de Deus naquilo que eles passam como verdadeiro. Essa mulher, essa Babilônia, ela tem dentro do cálice abominação e imundícia de sua prostituição. E ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Isso quer dizer que se ela estava embriagada com o sangue, ela cometeu muitas mortes. Ela embriagou-se com o sangue dos santos, testemunhas de Jesus. Será que isso quer dizer que esta mulher, essa igreja, já teria causado a morte de muitos cristãos do passado? Quando foi escrita a profecia, iria acontecer. Hoje nós temos a história, e a história